Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, é com alegria que nós estamos em mais um nosso encontro sobre o nosso Diocese em Evangelização, falando sobre o nosso direito canônico. Hoje queria convidar você para que nós pudéssemos pensar um pouquinho, como que eu entro e como é que eu faço parte da igreja e como eu me torno uma pessoa dentro desta igreja, um sujeito com direitos e com deveres. É nesse sentido, então, que hoje eu convido você, para pensarmos, então, que é a partir do batismo, então, que todo fiel cristão, qualquer fiel, seja ele um ministro ordenado, já ministro ordenado, seja ele um religioso, seja você fiel leigo, todos nós passamos a fazer parte da igreja a partir do nosso batismo. Pelo batismo, então, nós temos e participamos da dignidade de Cristo, ganhamos o sacerdócio comum, porque fomos inseridos nele, em Cristo Jesus, e a partir daí nós temos, então, um fundamento comum para todos os fiéis, aquilo que nos ajuda, que nós somos chamados a pensar o que o batismo faz e faz com que a gente pense a partir desta experiência batismal que nós recebemos um dia. Primeiro, esse batismo vai nos inserir como fiéis na igreja, isto é, como pessoas, como sujeitos de direitos e de deveres. Então, eu passo a ter direito, mas também eu passo a ter deveres dentro desta igreja. Tendo direitos e deveres, é claro que o batismo ele é a porta de entrada na igreja, mas ele também é a porta para os demais sacramentos. É necessário ter recebido o batismo para que eu possa receber todos os outros que fazem parte dos sacramentos que eu posso receber enquanto um fiel dentro desta igreja. Com isso, então, ele me torna apto dentro desta sociedade que é a igreja para receber os outros sacramentos e para participar desta igreja. Claro que, como sujeito, então, dentro desta igreja, eu me torno capaz de exercer o culto a Deus. E, claro, lembrando, nós participamos de todo o ato litúrgico da igreja. Eu não sou mero assistente, eu não sou alguém passivo que simplesmente assiste, mas eu sou alguém que participa, que celebra a ação da igreja, esse culto da igreja, claro que isso a partir do batismo que eu recebi. E também, a partir do batismo, o fiel se torna apto para ter um serviço na igreja, que nós comumente chamamos de ministério. O ministério nada mais é do que um serviço que se presta dentro da igreja. Então, o batismo nos permite também, então, assumir esta realidade dos ministérios que nós temos dentro desta igreja. Também sendo incorporado nesta sociedade, que é a igreja, todos, então, professam a fé em Cristo diante de toda a sociedade. Então, eu não posso imaginar que eu recebi o batismo e eu vou vivê-lo somente dentro da igreja. Pelo contrário, quando eu recebo o batismo, eu o vivo para toda a sociedade. Eu devo testemunhar esta minha fé para a sociedade onde eu estou inserido. Não posso pensar isso que é somente para o interno da igreja. E claro que quando eu falo desta realidade de professar a minha fé na sociedade, também lembro aí cada vez mais deste exercício da minha fé ligado à minha vida. Por isso o batismo tem que lembrar isto. Não posso separar fé e vida, mas as duas coisas implicam na minha ação. Aquilo que eu faço tem que testemunhar esta fé que eu recebi, esta fé que eu tenho no batismo. E é claro que o fiel é chamado, então, a confirmar este batismo através do sacramento que acontece no crisma. Então, o sacramento da confirmação confirma este sacramento que eu recebi do batismo e faz com que o fiel, então, definitivamente faça parte desta igreja, faça parte desta sociedade que é a igreja. E, a partir daí, ele vai, então, exercer os valores cristãos, seja dentro da igreja como fora da igreja, vai aperfeiçoar as virtudes que ele recebeu no batismo e que devem ser alimentadas e transformadas pelos demais sacramentos da igreja. Por isso, o batismo cada vez mais vai nos chamar neste serviço tanto na igreja como no mundo,
a sermos, então, testemunhas de Cristo em todos os tempos e lugares, com a mútua colaboração, tanto dos fiéis leigos quanto dos fiéis clérigos, nesse testemunho que todo cristão é chamado a dar. Diocese em Evangelização.